Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 11, versículo 4 ao 6. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Deus sempre nos dá semente. E quantas vezes tem pessoas que ficam esperando o momento certo, quando o Senhor fala no nosso coração, temos que entender a vontade de Deus. Às vezes as pessoas elas têm oportunidades de crescimento e elas não entendem, porque elas acham que tudo tem que ser grande já, tem que participar, tem que não é participar, tem pessoas que elas podem ter o seu próprio negócio, elas podem fazer algo e elas ficam procrastinando, esperando o tempo certo. Mas isso não dá certo, e elas preferem ficar de braços encruzados até que se arriscar. Não tem coragem, tem medo, fica colocando empecilho, ou outras que têm um pequeno negócio, tem algo pequeno e fica só reclamando. Tem as sementes que plantamos de oração, que nós plantamos, fazemos orações de manhã, à tarde, à noite. Um breve conversar com Deus é uma semente. Uma oração do coração é uma grande semente e ela vai criando raízes. Quando uma semente ela está guardada, quando uma pessoa pega uma semente e guarda a semente em algum lugar, ela sempre vai continuar pequena, porque toda semente ela é pequena. Mas se aquela pessoa ela tira a semente daquela gaveta, daquele lugar que ela guardou, e ela planta aquela semente, a semente ela já começa a germinar, ela já começa a mudar. E com o passar do tempo, regando aquela semente, cuidando daquela terra, ela vai criar raízes. Ela começa a fazer Ninguém vê o movimento das raízes. Por fora, as pessoas não veem nada. Aí fala, nossa, que transformação que tem, para que tanta oração, para que tanto só vive orando e eu não vejo nada na vida daquela pessoa. Porque as sementes, quando são plantadas, quem olha, ninguém vê nada por cima da terra, mas ela está criando raízes, ela está crescendo e ninguém vê. Quando depois ela começa a aparecer aquela pequena plantinha fora da terra. Aí a pessoa fala, nossa, trabalhou tanto, se esforçou tanto para isso aí,
um negócio tão pequeno, uma coisa tão pequena, nunca vai crescer isso, não vai dar certo. Para que se esforçar tanto por uma coisa tão pequena que nunca vai dar certo? Mas a pessoa continua orando, continua trabalhando, continua crendo que ela vai ter uma colheita, porque toda semente é pequena, mas a colheita é diferente. Quando cresce, quando aquela semente ela começa a germinar e ela começa a crescer, ela se torna uma árvore e começa a dar frutos. E os frutos não é um fruto só, ela dá vários frutos. E a pessoa tem a sua colheita porque ela plantou. Se ela tivesse deixado aquela semente guardada, ela nunca ia ter uma colheita, ela nunca ia ter nada para colher. Então não pare sua vida, não deixe nada que é seu parado. Os dons e os talentos que Deus te deu, coloque em prática, não coloque em empecilho. Tem pessoas que elas são boas vendedoras, elas sabem vender, elas têm os talentos dela para vendas. E às vezes na própria casa. Teve o exemplo de uma família que eles começaram a vender material escolar na janela da sua própria casa. Material escolar, livros, lápis. Eu estou dando só um exemplo do que é uma semente plantada. E eles não pagavam aluguel, eles vendiam na própria sala. E começou a vizinhança começou, ai, falta um lápis, ai, falta um apontador, vamos naquele lugar. E daí começou a crescer mais um pouco e começaram a repor material vendido e comprando mais coisas e de repente tinha uma livraria já. Começou a crescer o negócio e alugaram o lugar em uma livraria, uma pequena livraria. Daí o negócio começou a crescer e aquela livraria ela se tornou uma grande papelaria que vendia todo tipo de material escolar e livros, cadernos, enfim. Eu só estou dando um exemplo do que é a pessoa que tem coragem de se arriscar no pouco e de valorizar aquele pouco. Se empenharam tanto. Tem tantas pessoas que se empenham no pouco e se envolvem tanto, cativam tanto a clientela que para os outros aquilo não era nada. Para eles se tornou, aquela semente começou a crescer. E quantos pequenos empresários, empreendedores, eles conseguem, depois de uma loja, abrir mais uma, mas tem que ter o comprometimento. Não é só abrir um negócio e deixar lá. E ficar sem querer empreender no trabalho, sem querer se dedicar ao trabalho. Muitas pessoas elas não crescem porque elas não valorizam o que elas têm. Elas esperam o tempo passar reclamando e sem inovar, sem colocar nada de novo naquele negócio. É como diz na palavra do Senhor: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Porque quem não planta não tem o que colher. É melhor o pouco que você plantou, porque você tem uma colheita, do que não plantar nada e ficar olhando o tempo passar. Todas as pessoas que estão neste mundo, Deus deu talentos, Deus deu dons, mas tem uns que guardam. Tem uns que não usam, ficam com medo. Aí tem outras pessoas que elas estão pensando: nossa, mas será que eu devo?
e fica procrastinando, fica esperando o tempo passar. Eu acho que não, eu acho que não devo fazer isso. E fica com medo, e o medo é o inimigo de muitas pessoas. Porque o medo, ele trava. Ele vê tudo que ele vê só dificuldade, só vê os muros. Ele não vê saída, ele não vê portas. Ele não vê um horizonte, uma pessoa que tem medo, muito medo e se deixa levar pelo medo. Eu não quero esse trabalho porque eu tenho medo de sair tal hora. Eu não quero fazer tal coisa porque eu tenho medo. Eu não quero empreender porque eu tenho medo de não dar certo. Eu vejo que para muitos não dá, também não vai dar. Então, eu tenho medo porque, enfim, coloca muitas dificuldades e encruza os braços e vive uma vida de lamentação. Ela não vê horizontes. Ela coloca tudo que é de empecilho para ela mesma não crescer. Não vamos deixar que o tempo passe. Faça o que Deus tocou no seu coração. O que você sente vontade de empreender, de fazer, ore a Deus, plante as suas sementes de orações, porque quando você ora, Deus fala conosco. E o Espírito Santo de Deus, ele te dando paz no teu coração, coloca os teus planos e projetos em prática, tira da gaveta, não fica só pensando, eu acho que eu vou vender tal coisa. Não é eu acho, faça, simplesmente faça, dedique-se, consagra tudo ao Senhor. Tudo que você consagra ao Senhor, tenha a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus prospera. Prospera na vida sentimental, prospera porque você não vai fazer só pela sua cabeça. Eu vou fazer tudo por conta própria. Não faça isso. Temos um Pai que olha todas as coisas de onde Ele está, no seu trono. Ele é o Rei. Imagine, quando eu gosto de lembrar que eu sou filha amada de um Pai, que Ele é um Rei todo-poderoso. Somos filhos, porque o Pai é nosso, o Pai nosso, o pão nosso, é tudo nosso. E a prosperidade é para todos nós, não é só para um, não é só para poucos, é para os que confiam no Pai, é para os que têm intimidade com o Pai, que buscam, que acreditam, que creem que Ele é o Deus do impossível e que é o nosso Pai, para fazer uma pequena semente brotar muitos frutos, para que onde você colocar as suas mãos, prospere, consagre suas mãos a Deus, agradeça a Deus, engrandeça o santo nome dele e confie, leve uma vida diferente da que você já levou no passado. Mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus e ele nos encoraja. E Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, de coragem, de vigor, de renovo, de ousadia. Porque muitas pessoas, de repente, acontece uma mudança na sua vida, porque elas vão plantando dia após dia. Tem pessoas que saem para estudar e outras falam, nossa, é muita coragem, eu não tenho coragem. Nossa, trabalha durante o dia e à noite ainda vai se matar de estudar. Aí estuda, aí vai nas noites que estão frias, nas noites que estão calor, aquela pessoa sai e vai para a sua faculdade, vai para o seu colégio, ela vai estudar. Não importa o dia de chuva, não importa o dia que não está chovendo, e ela está ali, cansada, às vezes com dores no corpo, com dor de cabeça. Na mudança climática, todos sentem. Às vezes uma pessoa vai até toma remédio para febre e vai para a sua faculdade, vai para o seu colégio e ela começa do zero. Muitas pessoas que não puderam estudar quando eram mais jovens, elas vão depois de
de uma certa idade, elas vão estudar porque elas falam, eu quero empreender em mim agora. E tem pessoas que quando chega a uma certa idade, elas conseguem o seu diploma e elas entram naquela área porque elas estudam para fazer concurso. Enquanto muitos estão se divertindo no final de semana, ela está estudando. Depois ela pega o seu diploma, está formada, ela plantou sua semente, agora chegou a hora de colher os frutos dela. Aí ela vai, consegue um emprego, um trabalho na área dela e a mudança é feita, a transformação na vida dela. Aí depois aqueles que falaram, nossa, para que tanto esforço, para que se matar de estudar, depois eles mesmos falam, nossa, essa pessoa está de parabéns, como ela é esforçada, como ela conseguiu, eu admiro muito, tá vendo como ela conseguiu? Parabéns. Aí fica todo mundo tirando o chapéu, mas tudo tem que ser plantado primeiro. Não podemos esperar uma colheita sem a plantação. Como que eu vou colher se eu não plantar? Eu tenho que me arriscar, eu tenho que confiar em Deus. Se eu tivesse ficado só com vontade de falar da palavra de Deus e não tivesse vindo aqui, a minha semente estava guardada, mas eu estou plantando todos os dias, de manhã e à noite, junto com você, nessas orações, pedindo a Deus pelas nossas vidas. E vamos ter colheitas, vamos ter as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela entra no teu lar e ela faz a transformação. Deus transforma o coração que está aberto, a mente que está aberta para Ele, porque você é filho, filha amada do Deus Todo-Poderoso. E eu vim para te dizer que o nosso Pai, Ele é o Rei. Você é filho, filha amada de um Rei e Ele é nosso. E a prosperidade é para todos nós. Confia em Deus, apresenta aquele pouco que você tem na mão e confia que foi Ele que te deu esse talento, essa falta de coragem. É Deus quem te dá bom ânimo, é Deus quem trabalha dentro dos nossos corações, é o Espírito Santo de Deus que abre os nossos caminhos. Por isso essas orações todos os dias. Não deixe que o inimigo das nossas almas governe a sua mente e trave você com o espírito do medo. Porque medo comum todos têm, mas tem uns que travam, tem uns medos que travam a vida de pessoas. E elas não enxergam, elas não vêem saída para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, mas a oração, ela é a primeira semente que deve ser plantada no amanhecer. Gratidão a Deus, pedir força para Deus, a proteção do Senhor. Por isso que oramos todos os dias, pedindo a Deus que nos livre das ciladas do inimigo e tire toda pedra de tropeço do nosso caminho. Tudo aquilo que a gente não vê, que o Senhor afaste de nós em nome de Jesus. Nós vivemos em um mundo natural, como eu venho falando praticamente todos os dias. É como a semente que é plantada, nós não vemos a raiz. Mas quando ela começa a brotar, quando ela começa a crescer, assim são as nossas orações com Deus. Quando começamos a pedir a Deus, a invocar a Deus e pedir, Senhor, me dá força, coragem, fé, abre os meus caminhos, cuida de mim, me faz enxergar aquilo que eu não via antes em minha vida, me dá firmeza em meus pés, abre os meus caminhos, Pai, em nome de Jesus, e tudo começa a melhorar, você começa a se ver de uma forma que você não via antes. O Espírito Santo de Deus dá paz à tua mente e você não tem mais ansiedade. É zero, acaba com toda ansiedade, porque o Espírito Santo de Deus, o fruto dele é a paz que excede todo o entendimento. Ansiedade é querer saber o que vai acontecer no futuro.
A pessoa não vive o hoje. Viva o hoje. Viva plantando hoje. Viva agradecendo hoje. Esforce-se. Pense no que Deus te deu, nos teus talentos, nos teus dons, e vai plantar as tuas sementes. Ah, mas está muito tarde. Nunca é tarde para se plantar. Porque quando você planta, você tem a esperança de vir a colheita. Mas se você não plantar, você não vai ter colheita nenhuma. Que colheita tem aquele que não planta? Então planta e espera a tua colheita. Cada dia, como diz a palavra do Senhor. Assim como você, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não podemos compreender. As coisas de Deus são misteriosas, existem muitos mistérios. E Deus, Ele entrega para Ele ver que nós nos movimentemos com a confiança nele. Ele fala, vai e eu estou com você. Se você sentir paz em algo, em um sonho que Deus colocou em teu coração, vai, porque Ele é contigo. Mas não reclama, porque tem que ter o fruto do Espírito Santo de Deus, a paciência. Porque quem planta uma semente não é no outro dia que já vai colher os frutos. Tem o tempo de espera. Então, confia em Deus. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, quando nós não paramos a nossa vida e não escuta o que pessoas, às vezes, se você for falar dos seus planos, dos seus sonhos, para quem não quer que você cresça, ela vai dizer, para que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Tudo que uma pessoa ela vai fazer, se ela começa a falar para muitas pessoas antes, quando é depois ela vê os sonhos dela ir por água abaixo, porque ela desanima facilmente. Porque as pessoas que não são espirituais, só vivem pelo mundo natural, ela não crê que aquilo pode crescer, que a sua semente que vai dar frutos e muitos frutos. Porque que em muitos lugares, às vezes, um pequeno empreendedor, ele vai de vento em popa. Ele começa pequeno e aquele negócio dele começa a crescer e ele começa a prosperar financeiramente e todos olham e falam, nossa, como pode? Em meio à crise, em meio a tudo, tantos outros tem o mesmo trabalho, faz o mesmo esforço no seu trabalho e ele não prospera. E aquele, ele colocou a mão e prospera. Com certeza são pessoas tementes a Deus e que faz a vontade de Deus e que não tem medo de empreender e que ora, entrega nas mãos de Deus. Quando você ora, e você vai com a aprovação de Deus, foi Deus que colocou o sonho dentro de você, pode passar o tempo que for. Olha só o que aconteceu com Abraão e Sara. Na velhice, quem ia imaginar que ele ia ser pai de multidões e que ia ter Isaque, o filho da promessa? E Abraão e Sara tiveram o seu filho na idade avançada. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para os planos de Deus se realizarem na tua vida. Mas Deus não vai tirar você do seu lugar e forçar você a fazer nada. Você que tem que querer. Você que tem que crer
Confia em Deus, planta as tuas sementes, não dá ouvidos, não olha para o lado esquerdo nem para o lado direito, olha para os céus, agradeça a Deus e começa a apresentar os teus planos. Fala: Pai, eu tenho esse sonho dentro de mim, me ajuda a realizar, me dá o início, fala comigo, Senhor, eu quero a tua resposta. E essa semana vamos começar a pedir a resposta de Deus para todas as nossas orações, para todas as áreas das nossas vidas, porque temos um Deus que é todo-poderoso e Ele é nosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. E abençoa, Pai, essa semente que está sendo plantada cada dia, de manhã e à noite, a semente das orações. Abençoa, Senhor, esse canal, que ele é teu. Faz frutificar, Pai, na vida de cada um dos teus filhos e que ele cresça para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.